cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos. Bom dia, amigos, bom dia, internautas, bom dia a todos que nos veem e ouvem aqui pela Rádio da Vila. Começando mais uma edição de Em Cima da Hora, para a gente seguir até 9 e pouquinho da manhã. Presença aqui no estúdio virtual da Rádio da Vila, o advogado Rui Eliseu. Muito bom dia, Rui. Bom dia, Heraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio da Vila. Bom dia, Gabrielzinho. Uma boa sexta-feira a todos aí. Muito bem. Uma sexta-feira já amanheceu com sol bom, bonito e tal, para afastar, né, aquela chuvinha que nos castigou aí durante os últimos dias com frio. A gente até suporta, mas frio com chuva é muito chato, né, Rui? Pois é, frio com chuva, a chuva atrapalha bastante. É bom para dormir, né? Essa noite fez bastante frio, viu, Heraldo? Fez sim. Tem que tirar o cobertorzinho do armário lá. É. Ô, Rui, a gente já vai começar aqui com uma situação que você está pedindo aí ao Ministério Público a instalação de um inquérito civil, exatamente por algumas posturas da Prefeitura, que me parece assim, bem, né, uma degradação ambiental na área continental de São Vicente, que ele queria instalar uma estação de tratamento ou transbordo de lixo sem as devidas autorizações técnicas e ambientais. É isso mesmo, Rui? Exatamente. Isso aconteceu. Nós recebemos uma denúncia no dia 25 de junho passado, já vai fazer quase um mês, por conta que haviam mais de 10, dizem que tinha 20, né? Mas mais de 10 caminhões da prefeitura, ali na Angelina Prete, enfileirados, né? Uma ruma de caminhões, Heraldo. E eles haviam ali no lado, como quem vai para a Ponte dos Barreiros, lado direito, né? Que ali é Jardim Irmã Dolores, Rio Negro, né? Eles cortaram a grade de proteção, entraram com os caminhões ali, estavam depositando já, iniciando o depósito de vários detritos, não se sabe de onde, e o que acontece é que só ali nós cerca de 1.200 metros quadrados, mais ou menos, ali, só naquele pedaço que eles estavam começando, eram uns 30 metros de frente para uns 40 de fundo, sem vegetação já, derrubaram tudo. E já estavam ali fazendo esse trabalho. Nós recebemos uma denúncia, né, de moradores, né, um morador em especial me chamou, nós acompanhamos. Chegamos ali naquele povo, era um domingo, Heraldo, domingo, veja bem, domingo. Eu nunca vi alguém trabalhar no domingo, né, da prefeitura no serviço desse, né? Parece que estava sendo feito na surdina mesmo, porque domingo praticamente não tem fiscalização, né, pelos órgãos ambientais, tem que chamar. E nós chegamos lá, eles estavam fazendo esse trabalho, né? Pedimos a documentação, eles não tinham. O rapaz lá, o encarregado, mostrou só um papel, que era um decreto do prefeito Caio Amado, do dia 17 de maio, mas isso por si só não é documento legítimo, né? Como eu não sou fiscal nem da CETESB, nem nada, sou um cidadão apenas, eu acionei a Polícia Militar, porque ali estava acontecendo provavelmente um grande crime ambiental. Nossa. E a ideia era da prefeitura realmente instalar uma estação de transbordo, lixo, para que os ouvintes, os seguidores fiquem bem... É um lixão, né? Exatamente. Ó, eu estou até aqui, Heraldo, se você me permitir, com o decreto do Caio Amado de 17 de maio de 2023. Considerando que estavam colocando ali ele determinou, resolveu que ali ia ser uma área de transbordo de resíduos sólidos, de resíduos sólidos de lixo urbano, né? Dejetos urbanos da cidade. E o interessante, Geraldo, é que nesse decreto, olha só o que ele coloca aqui. Se permitir, eu vou ler rapidamente. Bora. Aqui. Considerando que a necessidade urgente de disposição de grande área para a transferência do equipamento de transbordo
tendo em vista que o processo de desmobilização dos atuais equipamentos é iminente, haja visto que, além de cumprimento das normas normativas ambientais, decisões de diretoria CETESB, há ações judiciais em andamento que reforçam a iminência de transferência desses equipamentos, considerando que há processos administrativos em andamento na Secretaria de Meio Ambiente que objetivou o estudo de áreas grandes, ociosas, e com débitos junto ao município, e aquela que melhor atenderia a implantação desse tipo de equipamento seria a gleba B do sítio Sapituba, que é essa área que nós estamos falando, ali da Jardim Mão Dolores do Rio Negro, né? E essa área, ela pertence aqui, deixa eu ver aqui, essa área ela pertence ao espólio Luiz Celso Santos e Sangombay Brasil, aquela fábrica de vidro. Bom, a questão aqui, em outras palavras, é que ele disse, considerando que o bicho está pegando lá no Sambaiatuba, lá no lixão, que a gente está sendo processado, considerando, vamos tirar de lá e jogar aqui. Essa é a grande verdade. Mas ele só estaria transferindo o problema, porque eu não conheço muito a fundo essa região, mas é uma área também próxima de moradias, essa coisa toda, não, Rui? Ali atrás, além de ser próximo às moradias, ali atrás fica a nascente do Rio Negro, que é Rio. Tem um outro nome, que é o nascedouro. Os moradores me disseram, né? Que é o nascedouro de espécies marinhas que vão ali e tal. E o cara jogando lixo lá. Você precisa ver o tipo do lixo. O tipo de lixo que tinha. Tinha tampa de vaso sanitário, plástico, tinha lixo, inclusive, eu acho que até ouso dizer, além de orgânico, outras coisas lá mais sérias, né? Mas o que acontece é que isso repercutiu. Por conta disso, ele ainda tentou 2 dias depois, porque a ambiental apareceu lá e mandou parar tudo. Viu que não tinha nenhuma documentação, nada, mandou parar. Aí não tinha argumento, mandou parar, acabaram com tudo. Eles já tinham degradado essa área toda, né? Aí, 2 dias depois, no dia 27, isso foi no domingo, na terça-feira eles tentaram de novo. E aí tem o morador, né, também é líder comunitário, o Marcelo, que chamam de Marcelo Polêmico, né? O Marcelo foi lá e peitou eles de novo e chamou a polícia novamente. Aí teve uma certa treta, teve que aparecer o tenente lá, então foi feito um outro boletim de ocorrência e eles tiveram que parar novamente. Passados, acho que alguns dias, houve a notícia de que o Caio Amado recuou dessa situação. Recuou, e aí fizeram um bocado de gibi, né? Apareceu o PT lá fazendo gibi, apareceu outras pessoas fazendo videozinho. Tem vereador que falou que, olha, foi nós que impedimos e tal, mas eles ficaram só nisso. E que eu saiba, nós ficamos esperando acontecer alguma coisa de formal, né? Por exemplo, cadê a revogação do decreto? Se tem, eu não vi. Então, pelo sim, pelo não, dados todos essas irregularidades, porque, infelizmente, na maioria dos casos que nós atuamos, Heraldo, a Prefeitura de Camargo ela atua de modo irregular, dentro da ilegalidade. Então, nós entramos com essa denúncia no Ministério Público, porque não adianta ir lá fazer videozinho falando isso aqui, fazer a mãozinha assim e não fazer nada. Então, a gente foi a fundo. Então, nós juntamos os 2 boletins de ocorrência, que um é termo de vistoria ambiental, a Polícia Ambiental constatou a irregularidade no local, né? E agora ele vai ter que se explicar. Cadê a licença ambiental da CETESB? Cadê? E o que é interessante, diz que esse terreno, parte dele é da Sangombay. A que título que ele está colocando isso? Eu determinei que fosse tomado, que fosse feito lá, mas cadê os requisitos legais? Cadê os critérios administrativos do artigo 37 da Constituição? Cadê os princípios da impessoalidade, da legalidade, da publicidade? Cadê? Nada. Então, se tratando de área privada, ele teria que se apropriar primeiro. Pode exatamente. Atravessar, né? Ainda que estivesse devendo, cadê os trâmites legais? Pois é. Nós sabemos, Heraldo, nós sabemos que a questão do lixo
tem que ser resolvida. Mas não dessa forma. E o pior, ele já deu esse presente para o Jockey Club, fazendo esse lixão lá, que ainda está lá o material, e ele está respondendo a ação civil pública, o inquérito civil, dada a inércia dele, dada o desdém dele para com as requisições do Ministério Público, o promotor mandou, abriu ação civil pública e foi aceita. Está lá a ação civil rolando agora contra a prefeitura. Então, não bastasse o lixão do Jockey estar dessa forma, a situação toda, ele vem jogar para a área continental, para o Jardim Mandoleiros, uma área preservada. Eu não sei se você lembra, uns anos atrás, houve vamos dizer, uma invasão mesmo, né? O pessoal loteou uma porção estavam sendo construídos barracos, aí foi lá rapidamente, foi rápido, e pararam com aquilo, tiraram, né? Não foi como o caso da Fazendinha, que ficou tá 20 para 30 anos ali e querem. Não, não, não. Foi rapidamente ali. Então, ali é protegido mesmo, não tem jeito. E o cara joga coisa ali. Quer dizer, uma falta de respeito e uma falta uma irresponsabilidade, né, com a população do Jardim Mandolores. Rui, a gente sabe que o lixo faz desafios de qualquer administração. Agora, não se resolve isso dessa maneira assodada. Ela pressupõe, antes de mais nada, esse estudo técnico ambiental. Você não pode chegar e falar, não, aqui vai ser um lixão de uma hora para outra. Não. Né? E o que me estarrece mais ainda é esse cidadão que, ao longo da campanha, e muito antes mesmo, que ele já havia participado de uma campanha eleitoral anterior, se apresenta como um grande gestor público, um homem que tem pós-graduação, MBA, não sei o que, em gestão pública. E, sabe, enfim, pés pelas mãos, não é só essa situação, várias outras que a gente tem constatado aí na cidade. Lembrando aqui outro episódio recente que está aí na memória e apavorando a vida daqueles moradores aí da Praça Bernardino de Campos, quer dizer, não... E mais grave ainda, passa a ideia de que todo esse estudo, todo esse aperfeiçoamento acadêmico e tal, ele serve para quê? Para não resolver, mas atravancar mais a situação das comunas, das cidades? Pois é, Heraldo. Geralmente, nós costumamos dizer que isso é cultura brasileira, infelizmente, né? Cultura política brasileira, ou cultura de uma politicagem brasileira, né? Depois eu vou falar dessa palavra politicagem. A gente vê que a pessoa, nós costumamos dizer que pessoas que fazem dessa forma, elas praticam o chamado estelionato eleitoral contra uma população, contra os eleitores, né? Então, falou que era tão preparado, falou que ia ser técnico, tal. Poxa, loteou todos os cargos da prefeitura, muitos cargos, entendeu, de comissionamento, fez agora conchavas com pessoas que ele mesmo atirava pedras quando era candidato. E o pior, eu falo para você aqui, Heraldo, em certo programa, há mais ou menos um mês atrás, sobre a questão da Praça Bernardino de Campos, a rodoviária ali, esse projeto nefasto dele, Caio Amado se referiu à nossa pessoa, só porque nós fizemos 2 perguntas no programa. Perguntamos o seguinte: por que ele não apresentou o estudo técnico e por que ele não ouviu os moradores? Ele não respondeu, ou seja, ele mentiu dizendo que tinha apresentado, que tinha ouvido, não ouviu coisa nenhuma, e ainda nos injuriou, e nos difamou e nos injuriou, falando que a gente, em tudo quanto caso que a prefeitura coloca, está à ponta do advogado Rui Eliseu. Eu acho, Heraldo, que isso daí era passivo até de uma queixa, né, por crime contra a honra, mas eu não vou fazer isso porque, infelizmente, esse rapaz não merece nem uma folha de impressa no meu computador. Até porque também, se eu processar esse cidadão, ele vai dizer que é pessoal, aí todas as coisas que a gente fizer, ele vai deixar falar, não, ele tá me processando, é pessoal. Então a gente preferiu realmente colocar a nossa caneta em tudo que tiver de errado em São Vicente que a gente conseguir detectar. Né?
a fiscalizar e tal, porque do contrário, aí é que a situação fica mais grave ainda. Agora, alguma outra novidade em relação ao projeto de levar a rodoviária lá para a praça? Praça Bernardo Sim, Campos? sim, sim, sim. Nós já havíamos dito, né, que a prefeitura, né, o prefeito, quando eu falo prefeito Caamado, eu não estou falando da pessoa do Caamado, eu estou falando do prefeito Caamado porque ele está à frente, está na cadeira do maior gestor municipal, então ele é o responsável. E, de fato, parte dele. Ele promoveu uma desinformação dizendo que nós havíamos praticamente, que eles haviam ganho a ação e a justiça se manifestou favorável e estava tudo certo, que ia ser ali e acabou. Isso é uma desinformação, uma fake news, eu disse isso. Bom, sobre essa decisão judicial que indeferiu a liminar, nós já embargamos essa decisão, entramos com embargo de declaração, por omissão de um fato importantíssimo, que é o aspecto histórico que não foi colocado na decisão do juiz. Aspecto histórico, inclusive requisitos que precisavam ser colocados no estudo e não foi apresentado, então nós entramos com embargo de declaração, o juiz vai julgar esses embargos. Logo após esse julgamento, você sabe, tanto quanto eu, vai abrir prazo para a gente entrar com outro recurso contra essa decisão, e nós vamos entrar com esse recurso. Nós estamos numa batalha judicial contra essa ideia estapafúrdia de colocar a rodoviária na praça. Tá certo. Muito bem. Eu vou chamar um áudio agora, logo na sequência. Quase 70% do total de pessoas presas no Brasil são negros. Lá no ar, Fórum Brasil. Mostra que mais de 440 Fórum Brasil. Faltando já com passando para oito fadas assim portam Flávio Dino. Operações além do armamento. Muito bem. Ô Rui, você que é militante aí do direito criminal, muito de perto, não. Além dessa questão aí da racismo e tal, ele evidencia também uma situação que perdura praticamente por mais de séculos, né? Que é o sistema prisional brasileiro. Quer dizer, ele só vem à pauta quando você se defronta com uma situação muito grave e tal, de um motim, essa coisa toda. Depois, a sociedade parece que esquece dessa situação. E é gravíssimo, né? Porque, na verdade, são pessoas que são retiradas da sua liberdade, encarceradas, depois o Estado simplesmente fecha os olhos. Sem contar que um momento ou outro, essa pessoa vai ter que voltar à sociedade. Nós não temos prisão perpétua. Né? Então, uma hora, esse encarcerado vai voltar. E aí, defronta com mais e mais problemas. Essa situação, ela perdura ela decorre, Heraldo, realmente da inércia, da falta de vontade política dos governantes, dos gestores, em todos
em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Falta de políticas. É possível que agora, como nós estamos vendo, o governo Lula, depois desse hiato maléfico que foi o governo Bolsonaro, o governo Lula, mais humanizado, não temos dúvida disso, comece a colocar políticas públicas em prática. Né? Sim, a maioria são negros, são nordestinos, são pobres. Rico, rico não vai preso, é muito difícil. Tem dinheiro para pagar advogado bom, né? Pobre não tem, às vezes tem que ficar à mercê da defensoria, e a gente sabe que a defensoria, com todo respeito aos defensores, muitos têm as suas exceções, mas a defensoria, infelizmente, é o SUS do direito, por conta que nós acompanhamos as pegadas da defensoria em certos casos, e a gente vê que é o feijão com arroz, e isso aí sempre em detrimento da defesa do preso. Eu sou totalmente a favor da defesa, de quem quer que seja. A pessoa tem que cumprir a sua pena, mas tem que cumprir a sua pena com dignidade. Tratamento desumano no interior dos presídios não ressocializa ninguém. Aliás, nem socializa, porque tem presos que, quando chegaram dentro da prisão, CDP, prisões penitenciárias, eles chegam lá e nunca foram socializados, porque eles vêm, às vezes, de uma pobreza tremenda, não tiveram oportunidade. Isso não é papo furado de esquerdista, isso é comprovado, não tiveram oportunidades na vida, por conta da pobreza, da desigualdade social, e quando vão presos, são arregimentados pelo crime organizado. Aí vira uma beleza. Eles viram soldados do crime organizado, do tráfico, e, inclusive, eles falam de dentro dos presídios com o pessoal que está fora, mandam salves, mandam ordens, né, para que aconteçam outros crimes, e é isso. Tem que ser tratado a segurança pública, e principalmente essa questão de direitos humanos, com tratamento humano. Apenas que se cumpra a lei, Heraldo, que se cumpra a lei de execução penal. Só isso que se pede. E, infelizmente, ela não é cumprida. Em São Vicente, nós temos 5 estabelecimentos prisionais. 5. Uma população carcerária de 4.500 pessoas, aproximadamente. Né? P1, P2, CDP, presídio feminino, CPP, né? E a cadeia feminina anexa ao 2º DP de São Vicente, fora a Fundação Casa. Então, são pessoas que estão ali. Nós voltamos a saber, né, extraoficialmente, de denúncias, por exemplo, do CDP quanto à comida. Comida, de novo, tá vindo de uma coisa horrível, sabe? Tratamento também, o destratando familiares, né? E, infelizmente, isso está acontecendo. Nós tínhamos uma comissão de assuntos penitenciários na UAB de São Vicente por motivos políticos. A atual gestão acabou com a comissão de assuntos penitenciários, fazendo um desserviço à sociedade, um desserviço aos familiares de presos, porque essa comissão de assuntos penitenciários, ela agia, ela atuava, temos prova disso, e, infelizmente, não é a OAB, é uma gestão que está em São Vicente, que, infelizmente, é um desserviço ao ser humano. Pois é, Rui. E nós nos defrontamos com uma situação, ela vem ocorrendo de forma frequente, mas só ganhou uma certa notoriedade porque foi pauta de mídia nacional recentemente, que é a questão de pessoas serem presas, processadas, encarceradas e condenadas apenas por uma foto, muitas vezes em rede social. Não. E a identificação, quem é? Aquele ali. Não sei, não é. Mas parece. Se parece, encarcera, processa, e vai o juiz e julga também e condena. Quer dizer, sem nenhuma relação, né? Uma identificação pífia, né? Sem qualquer critério técnico. Às vezes a gente viu aí pessoas que já estavam aí nos cárceres aí,
1, 2, 3, às vezes até 10 anos. Por quê? Ah, foi reconhecida ali no... Geraldo, essa questão aí você conhece tanto quanto eu. O Código de Processo Penal ele prevê um rito para o reconhecimento do suspeito, né? Do Isso. averiguado, do indiciado. Ele prevê lá você colocar em determinada ambiência pessoas semelhantes entre si. Não adianta colocar o Heraldo, colocar depois Foi o Gabriel, pronto. põe o Gabriel, depois coloca o Medrado, depois coloca o Rui. Não, tem que ser pessoas iguais, semelhantes entre si, da mesma altura, entendeu? E não pode sugerir no ouvido da vítima, do ofendido, ó, nós estamos colocando, mas tu sabe que é aquele ali. Isso aí está furado. Então, o que acontece é esses reconhecimentos fajutos colocados nas delegacias, e o advogado criminalista tem que se surgir contra isso. Não é ele ficar discutindo com o delegado. Advogado não discute com o delegado, a não ser que esteja sendo na iminência de ser agredido, torturado, o cliente na frente dele, isso é outra coisa. Tem que gritar socorro, chamar a polícia para o delegado. Mas não é isso que eu estou falando. Se ele perceber que o ato está irregular, ele tem que ir para o computador dele e fazer imediatamente ali o instrumento concernente a dizer à justiça que aquele ato ali é nulo, que aquele ato ali está irregular. E contestar isso. Se o advogado ficar quieto, entendeu? Vai prejudicar o cliente. Então, ele tem que perceber que esses reconhecimentos irregulares, reconhecimentos fotográficos, de foto de celular, de foto de Facebook, a polícia chega e fala assim, ó, para a vítima, ó, esse aqui? Ela olha, parece, esse aqui. Pronto, prende o cara, prende o cidadão, o infeliz, e às vezes não é ele. Às vezes não é ele. Você imagina que falam tanto da pena de morte, né? O pessoal que é adepto das armas, a pena de morte. Vagabundo bom é vagabundo morto, bandido bom é bandido morto e tal, esse negócio. E já imaginou se com os erros que a justiça comete, muitas vezes, pena de morte, ia muita gente morrer aí no paredão, no corredor da morte, né? Mas assim, só para fechar essa questão, Heraldo, a pessoa ela muda a opinião dela quando acontece com ela, quando é um familiar. Ela fala hoje que, não tem problema não de reconhecimento fotográfico, até foi o cara mesmo, deixa ele entrar bem. Ou então nós estamos falando de sistema carcerário, eles têm que comer mal mesmo. Eu colocaria racumim dentro da comida deles, eu já vi comentários assim. Eu colocaria, eles têm que passar fome lá dentro, esses pilantras que fizeram mal aqui. Olha só, esse pensamento muda quando esse bonito chega para o advogado e fala, doutor, meu filho foi preso, meu marido está preso, meu pai foi preso, meu namorado foi preso. Aí muda a situação, porque ele está em outra posição, o prisma muda. Então ele passa a sentir na pele o que os familiares do preso sentem, o que o próprio preso sente. Então ele muda. Infelizmente, é assim que é o ser humano, Heraldo. Infelizmente também, Rui, quando você tem uma situação de um crescimento um pouco maior aí do criminalidade, o Brasil, ou os setores de autoridades no Brasil, passam a defender, né, aquela chamada tese do direito penal do inimigo, que você muito bem conhece, né, daquele criminalista alemão, Gunther Jacobi, né? E tem duas espécies de cidadão, né? Um que merece, né, toda a aplicação do arcabouço jurídico e aquele que não, né? Aquele que cometeu o crime, esse não merece nenhuma proteção do ordenamento jurídico, porque ele já é um pária. Então, ele tem que ser excluído de vez e ele encarcerado sem nada, sem nenhum direito, absolutamente nada, nem de defesa. Essa teoria, ela é tão, eu nem sei usar um adjetivo para isso, mas ela é tão absurda que ela se compara à própria teoria do Lombroso. Né? Lombroso dizia que o criminoso é nato. Isso. Ou seja, já nasce criminoso. Você já nasceu criminoso, você vai ser sempre criminoso. E mais grave, se você tiver
Né? Se você tiver, ó, se você tiver a orelha de abano, se você tiver lábio aqui, leporino, se você tiver um queixo assim atarracado, que nem o 04, entendeu? Uma cara de um nariz meio assim, uma cara pontuda, né? Que nem o filho do Bolsonaro, uma cara de rato, né? Que o pessoal fala. Você está na teoria do Lombroso, tá? Em que o criminoso é nato. Isso caiu há muito tempo. Mas para quem acredita que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, o que É, mais a gente pode esperar, né, desse pessoal? Não é tem, isso, Geraldo? tem isso também. Olha, essa mesma pesquisa aí do Fórum de Segurança Pública, Rui, também fala do racismo e homofobia, que cresceu também. Tem um pequeno áudio, vamos ouvir aqui, ó. Dados do usuário do Fórum Brasileiro comentam param de 400 para 2.400, passar alta de 7% aos crimes, passando 4 ao Rio país. O rei Fórum Brasil, ação corporal, altíssima ação. Ação forte. Fórum Brasil. Egésio. Tudo bem, Rui. Eu não sei exatamente se houve esse crescimento ou se essa oscilação de índice ela já vem sendo mantida. E o que acontece agora é o seguinte, é que há mais denúncias sobre isso, né? Aqueles que são vítimas, ou que sofrem esse tipo de violência, eles são mais propensos hoje a denunciar e exigir direitos, essa coisa toda. Geraldo, conforme o áudio disse, a notícia falou, a questão a iniciativa, né, de buscar esses dados, né, é da sociedade civil, porque o Estado se negou a buscar apurar, a dirimir esses dados todos, né? Principalmente o governo nefasto de Bolsonaro, que nem o censo ele viabilizou. Por conta do prejuízo do censo passado, que não tinha, por exemplo, as perguntas inerentes a essa população, o segmento LGBTQIA+, deixou-se de apurar as mortandades, os crimes e tudo mais, mas a sociedade civil, né, as ONGs, elas colocaram essa apuração em andamento e tem essa informação. No Brasil, é onde mais se mata gays, trans, é onde mais se mata pessoas LGBTQIA+, é no Brasil. Inclusive mais do que em países onde quem for adepto desse segmento, quem integrar esse segmento, sofre pena de morte. No Brasil, mata-se mais do que nesses países. E é cerca de uma vida por dia que é ceifada, né? Mais ou menos. Então,
O que se espera é que esse novo governo, com todos os problemas que está tendo, a dificuldade de governar, a necessidade de fazer, às vezes, acordos, né, com pessoas que não deveriam ser feitas, mas precisa fazer, senão não governa, né? Então, que ele empenhe políticas públicas a favor dessas minorias, porque é triste isso, né? É triste. Você vê muita coisa acontecendo, jovens sendo mortos, e quando não são mortos, eles se suicidam, Heraldo, É. por conta dessa situação. É muito triste isso. Nós precisamos realmente, cada um de nós, se empenhar. Você que estiver sendo vítima de racismo pela sua orientação sexual, por favor, procure um advogado, procure o AB da sua cidade, procure o Ministério Público, procure a delegacia e faça um boletim de ocorrência. Não deixe de fazer isso. Agora, Rui, olha, tem uma outra notícia aqui. Curiosa. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai ser homenageado com samba enredo de uma escola lá do Rio de Janeiro. Chama-se a escola União Cruz Maltina. Tem uma certa relação lá com o Vasco da Gama. Está numa categoria, né, de uma série intermediária lá do Carnaval Carioca. Mas não deixa de ser inusitado, né? Esse cidadão aí foi governador do Rio de Janeiro, político e tal, foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Isso não transitou em julgado, correto. 23 processos. Aí ele conseguiu, na justiça, a revogação da prisão preventiva, onde já estava há 6 anos, né? Aliás, estava um bom tempo lá encarcerado, conseguiu a chamada prisão domiciliar, que também já caiu e hoje ele é um cidadão completamente livre, apesar de uma condenação de 400 anos. Aí vem uma escola de samba, que escola de samba, para mim, é uma das instituições artísticas, culturais mais populares do Brasil, e vai homenagear um cidadão desse. Quer dizer, sabe? E aí passa a ideia o seguinte, né? Para as novas gerações, para a criançada, então, olha, bom é você ser ladrão, bom é você ser um político correto, o bom é você roubar muito, que você vai preso, depois você vai para a rua e você ainda recebe homenagem de escola de samba. Exatamente. É um desserviço à sociedade. O samba, as escolas de samba fazem parte da cultura, da tradição brasileira, devem ser sempre apoiadas, né, e tudo mais, mas essa Cruz Maltina, a não ser que ela tenha feito um samba enredo para zoar, tirar esse cara, esse bandido, né, desse ex-gestor, se for para homenagear, é uma ideia infeliz. Mas eu acredito que essa ideia não partiu. Deve ter partido de uma diretoria ou então até mesmo de um presidente dessa escola de samba, que deve ter sido muito, quem sabe, beneficiado pelo bandido, e está fazendo isso daí como se fosse a casa dele. É triste isso. É a mesma coisa, por exemplo, o Palmeiras, né, quando recebe lá o. Não é que tem que proibir a entrada do cara no campo, no estádio, mas recebe, ficam ali ovacionando o Bolsonaro, essas coisas, né? Até o Santos já fez isso, né? Então, mas com relação à Cruz Maltina, eu só posso dizer que é uma infeliz ideia e deve ficar por último, né? Nos desfiles e Vai cair por no uma sertão. divisão mais inferior ainda, com certeza. Vai cair. Porque, pô, tá na memória da gente ainda o sujeito pegar um helicóptero pago, né, pelo contribuinte carioca lá, colocar inclusive o cachorrinho. Nada contra os animais, eu adoro animais, mas pegou o cachorrinho. Quer dizer, é um tapa na cara do brasileiro, que tá aí passando fome, que tá aí se coelando aí nos trens, principalmente lá no Rio de Janeiro e tal, para ir pro seu ganha-pão. E o cara lá põe o cachorrinho no colo, né, o frufru, entra no helicóptero aí para ir para sua Mas casinha de campo lá.
essa prática é uma prática de políticos vagabundos, bandidos, né? A família Bolsonaro fez muito isso. Ah, pô, esse cara só fala do Bolsonaro, Heraldo. Não é, mas é verdade. Dava carona para tudo quanto era gente nos aviões da FAB, levava cachorro também. Nada contra, mas, pô, paga passagem, irmão. Vai usar aqui o erário público, avião da FAB, vai ficar levando para lá e para cá, levando o cabeleireiro, a ex-primeira-dama, levando o maquiador. Ah, faça-me o favor, né? Uma vergonha isso aí. Avião da FAB virou porte aéreo para essa gente, né? Pois é. Inclusive, é usado até para traficar, né? Foi Opa, assim lá, né? também. Pois é. Tava lá. Né? Bom, já que a gente está falando um pouco de política, olha, o governo Lula está defendendo, né, a construção do túnel Santos Guarujá até 2008. Né? É um projeto que está orçado aí em cerca de 5 bilhões, né, dos quais 50% a chamada Autoridade Portuária de Santos já tem os recursos. É o que está sendo anunciado. Aí, ó, o governo federal apoiando essa iniciativa. É uma ideia que já tem quase 100 anos, Rui. Sempre ouve falar dessa ligação. Ou é ponte, ou é túnel. Chegaram até a inaugurar aí, não muito distante, numa campanha eleitoral, uma maquete de uma ponte. É necessário. Esse caminho entre Santos e Guarujá, ou por ponte ou por túnel, é necessário. Tá? É centenária essa ideia, realmente. Nós torcemos para que puxa, o governo Lula dê essa força, né, e tal. Embora, né, nós temos a notícia aí de que, por conta da governabilidade das barganhas que o Lula tem que fazer, já ouvimos falar que talvez Márcio França perca a pasta dos portos e dos aeroportos, o que iria influenciar negativamente, por exemplo, esse projeto. Inclusive, está se falando que projetos como esse não deveriam depender, por exemplo, não deveriam ser prejudicados por mudanças de gestão na pasta, de gestores na pasta, né? Então, Márcio França, se ele perder essa pasta, inclusive lá em São Vicente, muita gente que fechou com ele aí no âmbito da eleição municipal, quero ver como é que vai ficar. Mas, com relação ao túnel ou à ponte, o túnel, né? Que o governo Lula, o governo federal, né, viabilize isso. Mesma questão também do aeroporto. É um absurdo não ter um aeroporto na região. Uma região portuária, uma região como Santos, São Vicente, Santos, né, Baixada Santista, não tem um aeroporto. Então, isso tem que ser colocado, viabilizado aí, para que toda a região metropolitana, né, seja beneficiada com isso, né? Exatamente. A ideia é exatamente a tarifa seja mais ou menos a praticada hoje na travessia de balsa. Né? Tá R$ 12,30. Passa para R$ 100 e tal. Mas é mais ou menos mesmo. Foge muito. Agora, você falou, por exemplo, dessa mudança aí. É a gula do Centrão, na verdade, né? Mas a abrangência é o aí. Mas é o que você falou também. Mas alguns projetos, eles só avançam a partir do momento que ele é defendido, né? Com veemência pelo aquele que está na pasta, aquele que está da pasta e tal. E o Márcio sair, realmente, a gente vai. Então, cara. Vai ter o. Centrão, na verdade, ele só quer poder. Nada. É tirar, tem ali, raspar o cofre e pronto. Não se preocupa com o Brasil. Não se preocupa com o amanhã. Assim, é o fisiologismo. A coisa da política é esse chamado. Pois é, mas o que acontece, Heraldo? A gente tem que considerar que ou se faz alguma coisa, ou então vai ficar difícil governar, né? Eles vão barrar as coisas lá no Congresso, inclusive
projetos importantíssimos, importantíssimos para o Brasil, como esse que foi aprovado há pouco, né, da reforma tributária, se não fechar com esses insetos, ele vai ter dificuldade em tudo para aprovar as coisas. Então, às vezes, a gente tem que ver caso a caso, né? Caso a caso. Mas eu vejo que se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho. Se ficar, o bicho. Como é que é? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas, ô Rui, você não acha também? É uma falha. Partido. Que defendeu muito, né, a eleição, apontando, né, mas não se trabalhou também. Olha, não basta só a gente a República, a representação forte seja alinhada com essa nossa República, colocar lá no executivo, porque do contrário a gente vai ficar nessa dependência ou chantagem que acabou de mencionar aí. Concordo. Mas isso aí é decorrente, Heraldo, também desse, eu não digo fenômeno, mas dessa patologia, né? Patologia de extrema-direita, do bolsonarismo, que elegeu pessoas totalmente desclassificadas para o Congresso. A gente vê, por exemplo, Chupetinha, Cleitinho, Mike da SWAT, que é o Val, né? Do Val, lá, Marcos do Val. É aquele que foi preso, que perdeu o mandato, o tal de Silveira, né? O que chamam de boi de terno. Vários deles estão ali. É esse aí que parece com tal de Abílio. Eu sempre esqueço o segundo nome dele, mas ele é aquele carequinha que é semelhante a daqueles personagens do Três Patetas, o Curly, né? E ele, esse cara, eu não sei o que ele tá. Aí tem Bia Kicis, aí tem as outras deputadas, tem aquela que está com medo de ser caçada, como é que é? A que correu atrás a pistoleira lá, né? A pistoleira lá, que correu atrás Zambelli, né? do cara em São Paulo. Zambelli. E, pasme, eu conheço pessoas que, no dia a dia comigo, são pessoas bacanas, normais, pastor. E eu vi, descaradamente, escandalosamente, pastor colocar na sua rede social que ainda continua apoiando Jair Bolsonaro e que, por exemplo, esse infame desse tal de Cleitinho, esse senador, olha, ele me representa. Pastor de igrejas, de 200 igrejas fazendo isso. Então a gente fica vendo que é uma patologia. Esse pessoal colocou esse povo lá e esse povo misturou-se com os que já não estavam lá, que não prestavam, e está muito difícil, viu? Muito difícil. Muito bem, Rui. Olha, 9:02 aqui. Está encerrando a nossa edição cada hora. Agradecendo imensamente a participação, para esclarecer, principalmente relacionadas às achada. Além de advogado, você ao longo a preocupação com as cidades. Obrigado, Rui. Até uma outra oportunidade para a gente debater aqui as questões regionais. Obrigado, Heraldo. Grande abraço a todos vocês aí da Rádio da Vila. Até logo, bom final de semana. Bom final de semana a todos os nossos seguidores aqui. O tempinho vai melhorar, vai esquentar até um pouquinho. Obrigado, gente. Tchau. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora.